Boa noite para todos vocês. É um privilégio estar mais uma vez aqui. Hoje eu estou realmente bem feliz. Eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer pessoas novas, de participar e ver que o reino de Deus é muito maior do que isso que a gente pode ver. Então, sexta-feira, não, foi sábado, de tarde, Simone e eu saímos de Caxias, nós fomos a Picada Café. Falamos para os jovens da Aliança de Novo Hamburgo e agora estamos aqui em Bento de noite e à noite, depois daqui, voltamos para Caxias. Então, realmente é muito legal ver a ação de Deus. Então, é um privilégio sempre eu estar aqui com vocês. Espero que para você seja tanto quanto é para mim, né? Porque às vezes você dizer, tá, o privilégio é só teu, e daí, né? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma carta do Novo Testamento. E é assim uma carta muito rica. Eu estou dando uma olhada bem mais precisa nas últimas semanas nessa carta. Deus tem falado bastante comigo através da carta de Pedro. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem falado para mim nesse texto tão rico que é essa carta de Pedro. Eu montei um esqueminha da carta, que é a forma como eu acho, então não vem dizer que isso é bíblico, não é bíblico, é o que o Edgar acha, pela forma como Pedro está escrevendo. Então eu quero evidenciar esse esqueminha aí para nós, porque esse esqueminha então vai talvez clarear um pouquinho as suas ideias, ou não. Se não clarear, desculpa, tá? É a forma como faz sentido para mim, tá? Então antes de entrarmos na carta de Pedro, eu montei então um esquema da carta de 1 Pedro. Para mim, o capítulo 1 ele começa claramente falando então a sua saudação nos versículos 1 e 2. Então Pedro está saudando aquelas pessoas que vão receber sua carta. Deixa eu trocar de mão que eu funciono melhor com a canhota. Do versículo 3 ao versículo 12, Pedro está fazendo um louvor pela sua salvação e pela salvação das pessoas que vão receber essa carta. Então, ele fala 3 adjetivos que os cristãos são. Eles são regenerados, aperfeiçoados e são os receptores da promessa que Deus fizera já desde os profetas. Aí então, para mim, nos versículos 13 até o versículo 10 do capítulo 2, Pedro vai falar sobre o novo status agora que o cristão recebe. E aí então ele vai usar assim, do versículo 13 ao 21, santidade adquirida é santidade vivida. Depois, do 22 ao 25, a palavra de Deus leva ao amor fraterno. E até o versículo 10 do capítulo 2, ele vai falar que a edificação do corpo acontece sobre Cristo. Pode ficar tranquilo, nós não vamos até o capítulo 2, versículo 10, tá? Então você vai poder sair daqui no seu horário normal, fica tranquilo. Mas eu quero que a gente olhe pelo menos até o versículo 21 do primeiro capítulo. Então, nós vamos dar uma olhadinha nesses 21 primeiros versículos. Pode abrir então aí a sua Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Todos chegaram lá? Que legal. Então vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Bendito, graça e paz lhe sejam multiplicados. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada nos últimos tempos. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação,
Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, e investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aquele sofrimento. A eles foi revelada que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas sim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeram. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado desde os últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Puxa, um texto longo, um texto cheio de verdades, como mesmo Pedro falou, indizíveis, mas eu acho que é um texto que vem muito a calhar na semana a qual inauguramos hoje. Não sei se você parou para pensar, mas hoje é o domingo de Ramos. Hoje é uma semana para a Páscoa. E quando Jesus estava entrando em Jerusalém, em cima de um jumentinho, as pessoas o receberam com um ramo, dizendo, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Nós estamos há uma semana, e menos disso, na sexta-feira, nós vamos lembrar a paixão de Cristo. O dia que Ele entregou para que você e eu, a sua vida Ele entregou para que nós tivéssemos vida. É um texto muito bom para essa época de Páscoa que nós estamos passando aqui. 1 Pedro, capítulo 1, de versículo 1 a 12, eu falei para vocês a forma como eu entendo que Pedro está escrevendo. Ele está louvando a salvação que nós vamos comemorar no final da semana que vem. Então ele usa 12 versículos e eu acho que esses 12 versículos estão assim. Ele fala no versículo 1 quem está escrevendo? Pedro, o apóstolo Pedro. E depois ele vai descrever quem recebe, os peregrinos espalhados pela região que ele está dirigindo a sua carta. Mas quem eles são? Escolhidos por Deus Pai, santificados pelo Espírito Santo, obedientes ao Filho por meio do seu sangue. Quem escreve, para quem escreve e qual é a identidade de quem está recebendo essa carta. Pedro está revelando aí a nossa identidade em Deus. Escolhidos pelo Pai, santificados pelo Espírito, obedientes ao Filho. Mas ele continua, e no versículo 3, ele diz que a misericórdia de Deus, esse Deus misericordioso, a misericórdia dele opera na regeneração da nossa vida. Por isso eu optei pela imagem de um vaso sendo refeito pelo oleiro. É através da misericórdia de Deus
que nós somos regenerados, refeitos, novamente gerados, não mais agora seres carnais, mas agora também seres espirituais que fazem parte da família de Deus. Essa é a misericórdia dele na nossa vida. Versículo 4 e 5, ele diz que o resultado final é uma herança que você e eu vamos receber. E é uma herança que de forma alguma pode nos ser tirada, porque ela é guardada nas mãos do próprio Deus. E não há nada que vá deteriorar essa salvação. Por quê? Porque nós nos apropriamos disso pela fé. Essa regeneração que Deus opera em nós, ela acontece por meio da fé e está guardada nas mãos do próprio Deus. Nos versículos 6 e 8, ele diz que nós vamos passar sim, mesmo que por um pouco momento de tempo, ele não especifica, mas para quem vai passar a eternidade com Deus, pouco pode ser, sei lá, quantos anos de nossa vida, algumas dificuldades, e essas dificuldades têm uma função: aperfeiçoar a fé, produzir uma confiança inabalável e no final produzir louvor, glória e honra para Deus. As dificuldades da minha vida, as dificuldades da sua vida, em Cristo têm um propósito. E o propósito é sempre aperfeiçoar a fé, produzir confiança, produzir louvor, glória e honra para Deus. Assim como o ouro é derretido de forma a derreter no calor, também a nossa fé é depurada através de circunstâncias complicadas. E nos versículos 9 a 12, ele vai dizer que isso tudo já foi predito pelos profetas e que até os anjos se interessam pelo resultado. Sabe por quê? Porque Jesus não morreu para os anjos. Eles não têm o privilégio que nós temos. Os anjos que pecaram e caíram não têm mais como ser resgatados. Mas o ser humano tem, pelo sangue de Cristo. Então até os anjos que não têm esse privilégio gostariam e estão interessados para entender tudo isso, porque eles não possuem tal privilégio. Essa para mim é a introdução que Pedro dá na sua carta. Tudo isso eu falei para agora nós entrarmos aonde eu acho que Pedro quer que nós comecemos. Primeiro Pedro dá as características de nós e a ação de Deus na nossa vida. E agora sim, para mim, nós vamos entrar no que Pedro tem a dizer para nós. Do versículo 13 ao versículo 21, eu quero que esse nós possamos ler de novo. Pedro agora então vai começar a sua carta. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Vamos agora parar e entender um pouquinho. Alguém aqui já assistiu aquele filme Tropa de Elite?
Filme brasileiro e tal. Quem já assistiu, levanta a mão aí. Bastante pessoas viram. Tá bom. É um filme interessante, é um filme brasileiro. Uma frase que eu acho interessante daquele filme Tropa de Elite, eu não sei se você vai lembrar, mas ele diz assim, missão dada, de novo, missão dada, viu só? A frase marca. Para mim, é exatamente isso que Pedro está falando. Santidade dada é santidade vivida. Santidade dada é santidade vivida. Vou exemplificar isso para vocês. Talvez eu vá assustar alguns de vocês com a revelação que eu vou trazer agora. É bombástica, não grava isso, Botega. Eu tenho 110 anos. Eu nasci em 1903. O que você me diria? Diz que eu estou velho, creu naquilo que eu falei, é verdade, mas bem conservado, né? Tá, velho, mas bem conservado, tudo bem, não tem problema. Meu problema não é ficar velho, meu problema é manter-se bem conservado. O que os demais diriam para mim? Tô ouvindo alguém falar mentira, quem ousa dizer que eu sou mentiroso? Você? Você, Botega? Por que vocês acham que eu estou mentindo? Por que vocês dizem que isso é mentira? Tá na cara que eu tenho um pouquinho menos que 110 anos. Pois é mais ou menos isso que Pedro está falando para nós. Assim como a ação do tempo é capaz de colocar na minha face algumas marcas, o Espírito Santo de Deus tem que fazer a mesma coisa no meu caráter, na minha vida, no meu dia a dia. Então, se eu chegar aqui e falar para você que eu tenho 110 anos, você vai rir da minha cara. Tu diz, Edgar, tu tem no máximo 50. No máximo. Aí eu vou ficar triste, que eu estou acabado. Não por ter 50, mas por parecer ter 50. Porque eu tenho um pouco menos. Mas essa é a ideia. Alguém tem que olhar para mim e dizer, uau, esse cara tem o Espírito Santo nele. Por isso, Pedro diz, você tem o Espírito Santo? Bom, então agora viva como alguém que tem o Espírito Santo. Por isso o filme Tropa de Elite vem na minha cabeça. Santidade dada é santidade que eu vou viver. Se essa é a missão que me foi dada, essa é a missão que deve ser cumprida. E aí eu entendo que nos versículos 13 a 17, Pedro me leva a refletir o caráter santo de Deus em minha vida. Porque aí ele diz assim, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Pedro está dizendo, um não cristão, bom, eu espero que ele viva como um não cristão. Eu espero que ele não tenha realmente as leis de Deus do seu coração. Eu não espero muito dele, porque ele não tem Cristo. Mas vocês não se deixem moldar pelos maus desejos que vocês tinham antes, como vocês eram ignorantes. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Eu fui olhar no grego, que é o original do Novo Testamento. Você sabe o que significa no grego tudo o que fizerem? Significa tudo o que fizerem. É exatamente isso. É de cair o queixo, né? É de cair o queixo quando a gente vai achar um negócio. Eu podia ter deixado assim. Mas é isso mesmo. Todas as coisas que vocês fizerem sejam santos. E o que significa ser santo? Separado exclusivamente para Deus. Tudo o que vocês fizerem deve ser feito para Deus. Sair daqui andando, ou pegar o carro, ou a moto, ou a bicicleta, ou o ônibus, não sei como é que você vai para casa hoje, precisa ser feito de forma santa. Acordar amanhã de manhã,
seja com o despertador, ou com a mãe, ligando a luz, ou o pai, né? Que aí tem que ser santo mesmo. 6 horas da manhã o pai vem e diz, está na hora. Né? É isso mesmo. Tomando café com teu esposo, tua esposa, teus filhos, teus pais, tem que ser santo. Saindo para o trabalho e entrando no portão da empresa, do teu escritório, não sei onde você trabalha, ou na rua, você tem que ser santo. Sejam santos em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu, Deus de vocês, sou santo. Isso Deus está falando lá no livro de Levítico. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Aqui agora, no versículo 18, Pedro vai falar outra verdade. E ele vai dizer que agora nós devemos viver santos para valorizarmos o preço do nosso resgate. Porque não foi pago com moeda, não foi pago com dinheiro, não foi dado um terreno em troca da minha salvação. Vamos dar uma olhadinha então o que foi. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Uma vez eu conheci uma pessoa que estava fadada à morte. Seus rins haviam parado. As sessões de hemodiálise já não eram suficientes. Ele não tinha mais esperança. Ele ia morrer. Até que alguém resolveu marcar o seu próprio corpo, fazer uma cicatriz, tirar do seu próprio corpo um rim e colocar naquela criatura. Foi feito o transplante, tudo certo, o organismo dele voltou a funcionar. Vai ter que tomar, a partir da cirurgia teve que tomar certos cuidados, mas ele sabia que a vida dele era bastante valiosa para alguém. Essa pessoa foi a mãe dele, que doou o rim para ele. Para um pouquinho e pensa, você e eu estávamos fadados à morte. Na ignorância da nossa vida, Deus resolveu descer aqui, marcar seu próprio corpo, derramar do seu próprio sangue. E disse, agora tu tem vida. Vai lá, viva essa vida. Foi isso que ele fez com a gente. É isso que nós vamos comemorar domingo que vem. Ele entregou sua vida por nós. O valor do nosso resgate é altíssimo. E nós, às vezes, trocamos por pouca coisa. Nós acabamos levando uma vida de qualquer jeito, não dando conta do valor do nosso resgate. Como se o resgate de nossas vidas fosse sido feito de qualquer jeito, mas não foi. Custou a vida do Cordeiro de Deus, que leva o pecado do mundo, como João falou. Custou a vida do Filho amado, que quando estava sendo batizado, Jesus disse, nele eu tenho muito prazer. Custou a vida daquele cara que na cruz falou, Deus meu, por que me abandonaste? E você sabe a resposta, para que nós tivéssemos vida. Pedro está dando uma dica para os seus espectadores. Ele está dizendo assim, eu sei que vocês vão passar por dificuldades, eu sei que vocês estão passando por dificuldades. Quando ele está escrevendo essa carta, ele está escrevendo para cristãos que provavelmente estão tendo problemas em manter firme a sua fé, perseguidos por outras pessoas. E ele diz, tenham a mente preparada e prontos para agir. Não foi qualquer coisa que resgatou vocês. E hoje, quando eu olho para essa carta de Pedro, ela foi escrita para mim, ela foi escrita para nós. E ela diz assim, Edgar, esteja com a mente preparada e pronto para agir. Porque não foi por qualquer coisa
que você foi resgatado. Portanto, viva uma vida digna da salvação que você ganhou. Viva uma vida digna. Por isso, eu escolhi essa imagem aqui de uma pessoa olhando para a sua própria sombra. Mas, na verdade, o que está refletido na sombra é a cruz do próprio Cristo. O que Pedro está dizendo para nós vivermos é exatamente isso. Vivam isso. Valorizem o preço do resgate de vocês. Eu espero que, olhando para esses versículos da carta de Pedro, nós todos possamos olhar para nossas vidas e tratar Deus da forma adequada. Tratar Deus de forma digna e levar uma vida digna desse próprio Deus. Deus se comprometeu com a minha vida e com a sua vida. A única coisa que falta agora é eu me comprometer com a vida desse Deus na minha vida. Esse é o meu papel. Deus já se comprometeu comigo completamente. Precisa mais alguma coisa do que mandar seu filho? Não. Agora só falta eu me comprometer com a presença desse Deus na minha vida. É isso que Pedro está pedindo para nós. Que nós tratemos nossa vida com a devido respeito. Vamos baixar nossas cabeças. Eu não sei como você tem levado sua vida com Deus. É uma resposta que só você pode responder. Mas eu gostaria realmente que você estivesse agora conversando com esse Deus. E pedindo para esse Deus, Deus, como eu posso entregar essa minha vida para Ti? Como eu posso colocar essa minha vida diante de Ti? E como eu posso realmente refletir o caráter santo que Tu tens na minha vida? Passa um minuto aí. Pode ficar tranquilo. Você e Deus. Pensa agora naquilo que você pode fazer ou naquilo que você gostaria de fazer. Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos chegar a Ti nesse momento, reconhecendo que Tu és santo. Reconhecendo que Tu és o Deus Altíssimo, Senhor do Universo, Criador de todas as coisas. Nós queremos chegar a Ti não como seres indignos, mas como seres dignos, porque o Teu Filho, Jesus Cristo, aspergiu o Seu sangue para a nossa salvação. A nossa dignidade não está em nós, mas está em Cristo. E por isso nós podemos nos achegar diante de Ti agora e nos entregarmos. Primeiro para dizer, Pai, que Tu és o Deus de toda a honra, toda a glória e todo o poder. E em segundo lugar, Pai, dizer que nós estamos dispostos a permitir que Tu vivas a Tua santidade na nossa vida, no nosso dia a dia, em cada circunstância, momento, em cada respirar da nossa vida. Que a Tua santidade seja vivida na minha vida. Deus, que nós possamos nos comprometer com isso, com essa Tua presença, e possamos refletir a santidade do Teu caráter. Assim, Deus, como o tempo marca a nossa face, que a Tua presença possa marcar o nosso caráter, a nossa vida. E assim como as pessoas sabem se eu sou velho ou novo, que elas saibam que o Teu Espírito está ou não em mim. Deus, é isso que nós queremos refletir, porque Tu és o Deus Santo. Deus, nós vamos entrar na semana em que nós comemoramos a Tua entrega naquela cruz, Pai. E eu quero tratar isso com toda a santidade possível, porque é a semana em que nós vamos lembrar que Tu teves momentos duros e difíceis, mas ainda assim, Tu não desistiu de nada. Tu seguiu em frente, para que nós tivéssemos a Tua santidade em nossas vidas e nos desse acesso ao Pai. Deus, que essa semana pascal que nós inauguramos hoje seja realmente vivida de forma santa e honrosa, de acordo com Tua presença em nós. É isso que nós desejamos, Pai. No nome de Jesus. Amém.